Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda. Hoje nós vamos estudar moda e mediana. Quando a gente fala em moda, a gente pensa logo naquele celular que está todo mundo usando, naquela roupa que todo mundo está usando, enfim. A moda é usada quando o objetivo é, por exemplo, identificar a preferência em dada situação, definir a faixa etária mais frequente de pessoas em um local ou saber a numeração de roupa mais vendida de determinada marca. Moda são os valores que aparecem com maior frequência no conjunto de valores observados. Indicamos a moda por MO, ou seja, moda é o termo que mais aparece, é o termo que tem a maior frequência. Vamos aos exemplos. Aqui eu tenho um conjunto de valores e a gente pode observar que a moda é o 1, porque o 1 é o que mais aparece. O 0 aparece duas vezes, o 2 aparece duas vezes, 3 e 4 aparecem uma vez e o 1 é quem mais aparece, então, portanto, ele é moda. É simples assim, quem mais aparece é a moda. Outro exemplo, uma pesquisa com 20 pessoas sobre o tipo sanguíneo. Tem os resultados, e aí a gente pode observar que quem mais aparece é o O, então, sangue tipo O é a moda dessa amostra. Então, é simples assim. Quem mais aparece é a moda. Quando todos os valores apresentam a mesma frequência, ou seja, quando todo mundo aparece a mesma quantidade de vezes, não há moda na distribuição considerada. Existe também conjuntos de dados com duas modas, chamados bimodais, ou mais modas, multimodais. Por exemplo, nessa primeira sequência, todo mundo aparece a mesma quantidade de vezes, ou seja, todos têm a mesma frequência, todos aparecem três vezes. Então, nesse caso, ninguém se destaca. Então, não há moda. Nessa segunda, o 12 aparece duas vezes, o 13 também aparece duas vezes. Então, eu tenho duas modas, o 12 e o 13. Aqui eu tenho o 4 aparecendo duas vezes, o 3 aparecendo duas vezes e o 7 aparecendo duas vezes. Então, aqui eu tenho três modas, 3, 4 e 7. Mediana. Mediana de um grupo de valores ordenados, ou seja, colocados em ordem, do modo crescente ou decrescente, é o valor que divide o grupo observado em duas partes com a mesma quantidade de termos, ou seja, seria o termo central ou os termos centrais. Indicamos a mediana por ME. A mediana é uma medida usada quando os valores da amostra são discrepantes. O que seria isso? É quando eles não seguem um padrão. Eu posso ter um número ali muito baixo, e de repente eu tenho um número muito grande, então não seguem ali uma linha, não seguem ali um padrão. No estudo da mediana, devemos considerar que, quando há um grupo de valores em número ímpar de dados, a mediana é o termo central da distribuição. Nesse caso, ela pertence ao grupo de valores observados, ou seja, se a quantidade de termos da minha distribuição é ímpar, a mediana vai ser o termo central. Então, vai ser um termo dessa própria distribuição. Mas, quando há um grupo de valores em número par de dados, a mediana é a média aritmética dos dois termos centrais. Nesse caso, ela pode não pertencer ao grupo de valores observados. Ou seja, se eu tenho uma quantidade par, eu pego os dois termos centrais e tiro a média aritmética. Essa média não necessariamente pertence a um valor que pertence à sequência. Então, quando eu tiver uma quantidade ímpar, vai ser o termo do meio. Quando eu tiver uma quantidade par, eu vou tirar a média aritmética dos dois termos centrais. Bom, vamos ver como é que a gente descobre quem são os termos centrais. Sendo n o número de termos da distribuição, temos. Se n é ímpar, a posição do termo central é dada por n mais 1 sobre 2. Então, lembrando, quando a quantidade de termos é ímpar, o termo central é aquele que fica no meio. Então, como é que eu descubro a posição dele? Por exemplo, se eu tenho 5 elementos, então eu pego 5 mais 1, 6. 6 sobre 2, 3. Então, o meu terceiro termo seria o termo central. Se eu tenho 9 termos, 9 mais 1, 10. 10 sobre 2, 5. Ou seja, se eu tenho 9 termos, o quinto termo é o termo central. Bom, agora se for par, lembrando que quando a gente tem uma quantidade par de termos, eu vou tirar a média aritmética dos dois termos centrais. E como é que a gente descobre esses dois termos centrais? Bom, eu pego, divido por 2. Então, por exemplo, eu tenho 10 termos. 10 dividido por 2, 5. Repara que aqui é a mesma divisão e somando 1. Então, o que você descobriu nesse primeiro, você acrescenta mais 1. Então, se eu tenho 10,
10 dividido por 2, 5. 5 mais 1, 6. Ou seja, o quinto e o sexto serão meus termos centrais. Eu vou tirar a média aritmética do quinto e do sexto termo. Se eu tenho 12 termos, 12 dividido por 2, 6. Então vai ser o sexto e o sétimo que eu vou tirar a média aritmética. Exemplo. Determine a mediana de cada amostra abaixo. Então temos aí esses números. Eu tenho aqui 5 números. Primeira coisa que a gente faz é colocar em ordem. Aqui a gente está colocando em ordem crescente, mas a gente também pode colocar em ordem decrescente, que não altera. Quantidade ímpar, a gente pode ver, visualmente a gente já vê quem está no meio. Eu tenho 2 termos para cá, 2 termos para cá. O termo central é o terceiro. Então, ele é a minha mediana. Então, é simples assim. A gente coloca em ordem crescente, quem está no meio é a mediana. E aquela formulazinha que eu tinha mostrado para descobrir o termo central. Bom, aqui visualmente, a gente já vê, o 3 está no meio. Tem 2 para cá, 2 para cá. Visualmente, a gente já consegue ver. Se você quiser usar aquela formulazinha, eu tenho 5 termos. Então, eu faço 5 mais a quantidade de termos mais 1 sobre 2, né? 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2, 3. O terceiro termo é o termo central e é a minha mediana. Bom, aqui eu tenho esses números, né? Eu tenho 8 termos, então a gente coloca em ordem crescente. Lembrando que quando eu tenho uma quantidade par de termos, eu fico com 2 termos centrais. A mediana vai ser a média aritmética desses dois. Pode ver que eu tenho 3 para esse lado, 3 para o outro lado. Se a gente quiser usar aquela relação para descobrir quem são os termos centrais, eu tenho 8 termos, divide esse número por 2, né? 8 dividido por 2, 4. Então, é só você fazer essa primeira aqui que já basta. Você achou 4, então vai ser o quarto e o quinto. É sempre o total dividido por 2 e o próximo, e acrescenta mais 1. Então, vou tirar a média aritmética do quarto e do quinto termo. Ou seja, vou somar 18 mais 19 e dividir por 2. Então, a minha mediana é 18,5. Então, é um número que não está na sequência. Ele não está aqui o 18,5, mas ele é a mediana. Esse exemplo aqui é para a gente fazer uma comparação entre a média aritmética e a mediana. Então, nós temos aqui os valores pagos nas contas d'água do primeiro semestre do ano numa pousada. Então, a gente sabe que a pousada em janeiro e fevereiro, geralmente, se for aqui no Rio de Janeiro, são os meses que mais bombam. Então, pode ver que tem um consumo bem alto, aí depois diminui. Então, são dados discrepantes, eles não seguem um padrão. Aí nós calculamos a média, né? Somamos tudo, são 6 meses, dividimos por 6, achamos 183. E essa média ela não é fiel à realidade, pois a gente vê que das 6 contas, 4, ou seja, a maioria delas, é muito menor do que essa média. Então não é um valor que representa bem. Quando a gente tem dados discrepantes, a mediana dá um valor mais fiel para a amostra. Então aqui a gente está organizando os termos em ordem crescente. A quantidade par, então a gente vê que os 2 termos centrais são esses aqui. A gente tira a média aritmética e acha 51,31, que é a mediana. Bom, esse valor, ele representa melhor esse grupo do que a média. A média a gente achou 183, repara que aqui esse valor é mais próximo da maioria dos valores que eu tenho aqui. Só tenho 2 que foram os valores discrepantes da amostra. Então, quando eu tenho dados discrepantes, a mediana representa melhor do que a média. Então é isso, gente. Valeu, até a próxima.